Quarta-feira, Vera Magalhães, por imagens também para os ouvintes internautas que nos acompanham pela internet. Vera, bom dia. Acordamos hoje com o pacote de medidas de combate à corrupção totalmente desfigurado. As propostas serão aprovadas também dessa maneira no Senado? Algum sinal de que o presidente Michel Temer vai vetar as medidas, Vera Magalhães? Bom dia, Thiago Berrache, bom dia a todos no estúdio, a todos os nossos ouvintes e quem nos assiste. Pois é, Thiago, foram 2 madrugadas aí de tragédias no Brasil e os deputados não tiveram nem mesmo a sensibilidade de ver que o país atravessava um luto pela morte de 76 pessoas com a queda do voo que levava a equipe da Chapecoense e vários jornalistas, e aproveitaram justamente isso para fazer essa lambança durante a madrugada. O projeto foi totalmente desfigurado, vocês já vêm falando disso desde de manhã, só para para mostrar a magnitude do que se fez, apenas 2 propostas originais foram mantidas no projeto, as outras todas foram retiradas e o que foi acrescido é apenas impunidade. Então é o contrário do que se pretendia, era um pacote de combate à corrupção e agora ficou praticamente um pacote que premia a impunidade. O Senado, você me perguntou, sim, o Senado deve aprovar dessa maneira, apesar ali da pompa com que vários senadores importantes falam que apoiam o combate à corrupção. A gente sabe que uma medida parecida com a que foi aprovada, essa que inclui juízes, promotores, numa lei de abuso de autoridade mais rígida, já estava em gestação no próprio Senado. Então eles devem aprovar sim dessa maneira. Vai ser interessante ver discursos aí do líder do governo, Aloysio Nunes Ferreira, do senador Aécio Neves, senador Tasso Gereissati, senador Álvaro Dias, senador Cristóvão Buarque, esses outros que fazem um discurso pela ética, e ver como eles vão votar nesse pacote de medidas bastante desfigurado. Mesma coisa em relação ao governo, que se omitiu na votação de ontem, Thiago. Você não viu os líderes do governo, você não viu o presidente Michel Temer se manifestando. Eles vão dizer que isso é uma coisa exclusiva do Legislativo, que cabe ao Legislativo decidir, que o governo não vai se manifestar, não vai opinar. O presidente Michel Temer vai dizer apenas o seguinte: olha, eu me comprometi a vetar o que fosse anistia a crimes, não foi aprovada nenhuma anistia a nenhum crime, então não é nada da alçada do governo. A reação deve vir de outros setores. E dá para dizer de que setores virá a reação, Vera? Bom dia. Bom dia, Joseval. Bom, a primeira já está marcada, né? Dia 4, a manifestação em todo o país. Os deputados acabaram de jogar combustível nessa manifestação, que deve ser maior do que antes se imaginava, porque o que eles fizeram realmente não tem precedentes, talvez o precedente seja mesmo a Itália, e a reação virá muito forte por parte da sociedade. Virá também, como já veio do Ministério Público, o procurador Deltan Dallagnol já se manifestou, disse contra o que foi aprovado. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, ontem fez uma espécie de uma manifestação preventiva, mas já de olho no que viria, falando da tentativa de cerceamento ao trabalho da Justiça e do Judiciário. Eu acho que várias entidades vão se manifestar, tem uma manifestação prevista para quinta-feira, quando o Supremo vai finalmente decidir se torna ou não réu o presidente do Senado, Renan Calheiros. As associações da magistratura convocaram uma manifestação para frente do Supremo e a gente deve assistir sim a reações nas redes sociais ao longo do dia de hoje. Vamos ver se os senadores, vendo toda essa reação, conseguem se dissociar disso que a Câmara fez. Eu acho pouco provável, mas a gente já viu a reação da sociedade derrubando outras manobras como a do Caixa 2. Então pode ser que, a depender do tamanho da reação da sociedade, os políticos tenham sim de recuar. Vamos ver o tamanho que as manifestações vão ter no domingo e de que forma os agentes aí do Ministério Público e do Judiciário vão se manifestar. Eu acho que algumas dessas medidas podem cair no Supremo por inconstitucionais, Joseval. Foi uma votação maciça, não, Vera? Maciça, muitas das... 451, e mesmo a que criminaliza a ação de juízes e promotores foi de 300 e tantos a 130, uma coisa assim.
313, se eu não me engano. É isso, Joseval. E você veja o grau de subjetividade incluído nessas medidas, porque dizem que se um promotor, por exemplo, promover uma ação de improbidade com questão de maneira temerária, ele pode ser responsabilizado até com prisão. O que é maneira temerária? Quem vai julgar? Quem decide? A mesma coisa em relação a ações populares. Dizem que não pode ser promovida, por exemplo, uma ação civil pública em que o promotor tenha objetivo de autopromoção ou de perseguição política. Isso é o que todo político diz quando é alvo de uma ação civil pública. É uma espécie de um clichê dos políticos. Ah, não, isso é o Ministério Público me perseguindo politicamente. Valeria, por exemplo, para o caso Celso Daniel, valeria para o caso da merenda aqui em São Paulo, valeria para todos os casos, valeria para a Lava Jato, porque é isso que o ex-presidente Lula alega a todo momento. Todo acusado se diz vítima de perseguição política. Estão colocando na lei o que era uma muleta de acusados até agora.